Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais uma oportunidade em que o MAST se une a uma comemoração internacional de uma data importante, de uma data marcante para a ciência mundial. Se trata do Dia Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas em Luz, e isso nos obriga, nos leva a diferentes questões, tanto a considerar as vantagens, as possibilidades técnicas que a luz, o tratamento da luz, as tecnologias da luz trazem, quanto para refletirmos sobre a importância da luz e às vezes também a importância da escuridão, né? Eventualmente, num mundo cada vez mais cheio de luz, cada vez com cidades mais delirantes, cheias de luz, que nunca dormem, eventualmente também temos que pensar na escuridão, na importância da escuridão. Então, começamos essas atividades de hoje, da comemoração, agora, às 3 da tarde, teremos um convidado muito especial. Às 5 da tarde teremos outros convidados muito especiais. E às 7 da noite teremos umas atividades muito bacanas sobre laser, bolhas de sabão, sobre luz LED, que são as tecnologias tão presentes nas nossas vidas. A fala de hoje, das 3 da tarde agora, tem a ver com, de certa maneira, outro ponto de vista sobre as mesmas coisas que fazem parte dos estudos da luz e da natureza da luz. Teorias não lineares do eletromagnetismo. Eletromagnetismo é a parte da física que se trata dos fenômenos eletromagnéticos. A luz é uma onda eletromagnética, não somente a luz. As ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, todos fazem parte do mesmo conjunto de ondas que se chamam ondas eletromagnéticas. Particularmente, a teoria eletromagnética foi bem estabelecida por Maxwell, James Maxwell, lá no 1865, alguma coisa. E era uma teoria consistente, muitos físicos fizeram a vida com isso, Hertz, Marconi, Tesla, etc. Todos esses nomes. Mas tinha que chegar um cara que ia mudar um pouco o ponto de vista, que foi Einstein, né? Então, o trabalho de Einstein começou por aí, pela eletrodinâmica, pela teoria eletromagnética. Mas então aí vieram também outros enfoques posteriormente, quando foi percebido que havia vários fenômenos estranhos que a teoria eletromagnética clássica não explicava. Imagine, você sabe, você já foi para a piscina e você já percebeu que a piscina, quando você vê aí do lado da piscina, ela parece menos funda, né? Então você sabe, não, é meio que uma armadilha da natureza para a gente tomar cuidado quando você mete uma piscina, ela parece menos funda, mas vai você se enfia lá e você fica, se não sabe nadar, se complica a situação, né? Então você sabe que a visão do fundo da piscina é uma visão aparente, devido ao efeito da refração. Refração é um fenômeno das ondas, né, tanto as ondas de qualquer tipo, né, como as eletromagnéticas, que é o desvio da trajetória da luz em virtude das propriedades do meio, no caso a água, né? A transição do ar para a água, essa mudança de meio gera uma mudança de direção da propagação da luz. Então você vê esse efeito. Imagine agora sua piscina quadrada. Imagine agora que você vai para o outro canto da piscina. Você percebe de novo a refração. Só que você percebe que a piscina tem outra profundidade diferente da que parecia ter do outro lado. Sim, espera aí. Do outro lado parecia menos profunda, mas deste lado parece ainda menos profunda. O que está acontecendo? Isso se chama birrefringência. Na água não vai acontecer provavelmente, mas tem materiais que têm essa propriedade, a birrefringência. Tem alguns sais, por exemplo, o feldespato, a calcita. A calcita tem essa propriedade. Você enxerga por um lado, ela parece que tem uma refração. Você enxerga por outro lado, ela parece que tem outra refração. Isso, em física, se denomina anisotropia.
mas é outra, a anisotropia é outra forma de chamar a não linearidade, no caso dos materiais sólidos, como tal, no caso dos materiais no espaço. A anisotropia é a não linearidade das coisas, a não linearidade da orientação com que as coisas acontecem, né? As coisas parecem acontecer de uma maneira nesta direção, mas nesta direção acontecem de outra maneira. Isso é uma quebra de expectativa, né? É não linearidade. A física está cheia de questões não lineares. E resulta que, lá no meado do século XX, aparece uma figura marcante para fazer uma compreensão maior dos fenômenos eletromagnéticos, que é Richard Feynman. E ele consegue dizer que aquilo que pensávamos que não iria acontecer, que raios de luz interagissem e decaíssem entre si, né? Luz mais luz gerasse um decaimento em forma de partícula, podia acontecer no vácuo. O que é o vácuo? Que tão vazio é o vácuo? Esse tipo de coisas já levam a gente a pensar que é necessário introduzir uma teoria quizá mais geral, mais completa para entender esse tipo de fenômenos que não se ajustam ao comportamento linear previsto pela teoria clássica do eletromagnetismo. E é por isso que é para mim uma honra, um prazer convidar a um mestre, um colega, alguém que admiro muito, o professor José Abdal-Elayel, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é inspiração para muitos físicos aqui no Rio de Janeiro. E também para pessoas que querem falar sobre a ciência. Acho que vira e mexe, já o público mais está acostumado com a figura do professor Elayel. E, bom, não preciso dizer muitas outras coisas. Professor formado no Instituto de Física Teórica de Trieste, ex-aluno de Abdus Salam, pessoa que tem tido um impacto muito interessante na ciência brasileira e também nas discussões sobre o papel da ciência na sociedade. Professor Elayel, bem-vindo. Ok, eu queria agradecer ao Vladimir pelo convite. O Vladimir é um colaborador em muitas ocasiões, né? Nós fazemos uma permuta de atividades no MAST, no CBPF, onde o Vladimir também já nos deu interessantes seminários sobre astronomia. Agradecer também ao Vinícius, que está colaborando aí na realização desse evento, e dizer, sim, que celebrar a luz, né, é um ato religioso, mas é um ato também da ciência, né? A ciência celebra a luz, todos nós celebramos a luz tem um significado muito mais amplo do que a poesia exprime, do que a ciência exprime, do que a religião exprime. A luz é metafísica, né? Ela tá na alma humana. Então, será uma grande satisfação poder falar hoje um pouco, conversar com o público em geral sobre o estudo da luz. E eu acho que a luz oferece, né, o estudo da luz ao longo, não só dos séculos, mas dos milênios, né? Ela vai nos ensinando o quanto é importante valorizar o processo da ciência. O quanto a luz mudou, caminhou, voltou, caminhou de novo para frente, mostrando para nós que uma teoria, as teorias ligadas à descrição da luz, elas são dinâmicas, são corpos vivos, né? A teoria não é que chegou alguém, descobriu e fechou, como a gente diz hoje em dia na gíria, lacrou. Não tem isso. A teoria é dinâmica. Né? A gente pensa que ela vale por um certo tempo, até que nós descobrimos novos fenômenos que parecem contradizer aquela teoria que parecia tão boa, e novas ideias vão caminhando, vão chegando e vão se juntando para a teoria evoluir. Então, as teorias vão evoluindo, elas vão amadurecendo, e tem teorias também que podem morrer. A teoria é um corpo vivo. Eu acho importante nesse debate, nessa fala que nós estamos tendo hoje, não só apresentar-se os aspectos técnicos, os aspectos conceituais, mas, sobretudo, também aproveitar para ilustrar o processo da ciência, a valorização da ciência. Hoje, né, toda a sociedade está muito envolvida com o processo da ciência por causa da pandemia. Então, a gente começa a ver a importância da ciência, daquela ciência que hoje pode não servir para nada,
mas que daqui a 10 anos, a 50 anos, ela vai ser vital para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar também. É, Então, eu vou, né, desse contexto é que eu vou me colocar na discussão aí com o Vladimir. realmente, como sempre tentamos fazer nas atividades do MAST, falar sobre um tema específico de ciência, astronomia, física, etc., é um convite para refletir sobre a atividade Uhum, científica e sobre a produção do conhecimento humano no geral. Eu uhum, convido a todas e todos que estão nos assistindo, que estão acompanhando esta atividade, que enviem suas perguntas. A estrutura da atividade hoje vai ser mais de conversa e de eventualmente começar digamos, por um lado, receber algumas informações sobre todas essas teorias e um pouco sobre uhum, reverberações dessas teorias, mas também acolher as perguntas do público uhum, que, com certeza, o Prof. Lael vai querer resolver. Então, uhum. bem-vindas e bem-vindos para fazerem essas perguntas. Tá certo. Ô, Vladimir, eu vou colocando a fala e se você achar oportuno, em algum momento, você interferir ou esclarecer ou pedir algum mais detalhe, eu estou à disposição. Não, pode me interromper à vontade, tá certo? São 3h12, eu pretendo falar assim, e falando, né, por uns 40 minutos, ou até 50 minutos, e depois a gente pode abrir para as discussões com as pessoas, né, as reflexões que todos têm também, da voz, né? Ao público, né? Empoderar o público com perguntas, né? Então vamos lá. Eu queria dizer o seguinte: a luz, né? Se a gente lê a Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia falam da luz. Então a luz está na origem da vida, né? A luz está na origem da religiosidade, da espiritualidade do homem. E lá atrás, os gregos, né? Nós tínhamos aqueles famosos atomistas gregos do século VI antes de Cristo. Então, nós estamos falando de pessoas que viveram há 2.600 anos atrás e que já percebiam que eram chamados atomistas, que percebiam que tudo na vida, inclusive a alma, os sentimentos, a luz, a matéria, devia ter partículas mínimas dessa grandeza. Então, eram os atomistas, eles pensavam que existisse átomo de tudo, quer dizer, a filosofia deles, a visão científica deles, né, a visão científica e filosófica deles era que tudo fosse composto de pequenos elementos essenciais chamados átomos. Então, átomos de água, átomos de luz, átomos de fogo, átomos de matéria em geral. Então, eram os atomistas, isso lá, 2.600 antes de Cristo. Então, essas pessoas já raciocinavam. E nós vamos ver o seguinte, que esses atomistas, quando falavam que a luz devia ser composta também de átomos de luz, eles estavam certos. Praticamente 2.500 anos depois se viu que eles estavam certos. Então, o que eu quero também chamar a atenção com esse exemplo? Da importância do pensamento filosófico. Eles não tinham grande matemática, a matemática desses gregos, de 2.600 anos atrás, era a matemática que o menino hoje tem na terceira série do ensino fundamental. Eles não chegavam nem à divisão por 7. Mas eles fizeram grandes previsões, muito importantes, que a ciência, com a sua complexidade atual, e a ciência com grande recurso na matemática e nas tecnologias de experimentação, a ciência acabou comprovando. Então, é a força do pensamento humano, é a força da abstração, é a força da filosofia, né? Filosofia natural. Física é filosofia natural. Então, esses gregos já falavam nesses átomos. Então, Leucipo, Demócrito, Anaximandro, mais 200 anos, 300 anos depois, 250 anos depois, Epicuro, né? Então, esses gregos, esses atomistas, eles sempre postulavam que a natureza deveria ser feita de átomos. E a discussão do que era a luz, ela vai avançando, até que, digamos, colocar assim, o primeiro grande tratado, né, que é um tratado de ótica, foi escrito em 1015, né? 1015, portanto, há 1.006 anos atrás. Tanto é que 2015 foi decretado o Ano Internacional da Luz, há 6 anos atrás. Por quê? Em 2015, para celebrar o milênio do livro desse filósofo e cientista árabe chamado Al-Haytham, que na língua portuguesa se traduz como Al-Hazem. Ele escreveu um livro, o Livro da Ótica, em 1015. Esse livro foi muito importante
porque foi o primeiro livro que deu uma descrição, inclusive, fisiológica do processo da visão. Então, é um livro muito importante. Além disso, né, o Al-Haytham, ele estipulou a metodologia dentro da ciência. Claro que a ciência moderna, né, nós hoje com a física, digamos assim, a metodologia científica de Newton e Galileu, ela é baseada nesse chamado método científico mais moderno. Mas Al-Haytham, lá no século XI, ele organiza 5 estágios em que ele achava que devia se constituir um processo que seria científico. Então, é uma pessoa muito antecipadora. E esse livro dele marca, né, eu diria que, digamos assim, na idade pós-Cristo, é o primeiro grande tratado que vai dar um esclarecimento maior do que é a luz e do que é o processo da visão. É o livro de ótica, né, chamado Kitab al-Manazir, que seria o livro da ótica, desse árabe Al-Haytham, em português Al-Hazem. Depois passa-se o tempo, mais ou menos 1604, né, Johannes Kepler, na Europa, ele começa a trabalhar a importância da ótica na astronomia. E ele, em 1604, começa a observar algo que o Vladimir falou aqui no início. Ele começa a observar, ainda sem dizer o que era exatamente, a chamada linearidade associada à luz. Ou seja, a luz de uma cor, um raio de luz de uma cor passa pelo raio de luz da outra cor e uma luz não modifica o movimento da outra. Quer dizer, a luz passa uma pela outra e elas não interferem uma no movimento da outra. Quer dizer, a luz verde passa pela luz azul, a verde continua verde, a azul passa, continua azul. E isso aí é um fenômeno, né? Esse fenômeno importante que já vai começar a mostrar. Mas a luz interage com a luz modifica a própria luz, uma luz modifica a outra luz. Então, Kepler já tratou dessa questão que hoje nós conhecemos como o princípio da superposição. Mas não chegar lá. 1637, mais ou menos 1640, o René Descartes, esse filósofo famoso, né? Quase todos nós o conhecemos pela famosa frase penso, logo existo, né? Aquela pessoa que submeteu a existência ao próprio pensamento, né? O pensamento, ele predomina sobre a nossa própria existência, assim, isso é muito importante para a ciência, né? O Descartes, então, ele já ressuscita os gregos, porque ele era um filósofo, ele retoma o pensamento atomista, de que a luz pudesse ser feita de corpúsculos, digamos assim, uma visão corpuscular da luz. Será que a luz é algo completamente contínuo, que a gente não consegue subdividir em partes, ou eu teria um átomo de luz? Haveria um átomozinho de luz? Uma partículazinha mínima constituindo a luz? Então, Descartes traz essa ideia de que a luz ela tem uma natureza corpuscular, porque ele era um atomista. Um pouco depois, ainda também no século XVII, o famoso Isaac Newton, que nós muito conhecemos, ou o público em geral conhece o Newton pelos seus princípios, né? Pelas 3 princípios ou 3 leis de Newton, que nós estudamos no ensino médio, depois também no ensino superior, a mecânica newtoniana. Newton escreveu os Princípios um pouco antes dos Princípios. A primeira edição dos Princípios foi em 1687. 15 anos antes, em 1672, Newton reforça a visão cartesiana, a visão de Descartes, sobre a possibilidade de uma natureza corpuscular para a luz. Então, a luz é formada de pequenos corpúsculos que nós não conseguiríamos, nessa época, distinguir, mas ela tinha uma natureza corpuscular. Bom, e aí o debate se instaura, mas, afinal de contas, a luz é realmente composta de átomos mínimos, de partículas de luz? Em 1690, um pesquisador, um físico também, e astrônomo também, Huygens,
de origem holandesa, né, em 1690, acho que era Christian Huygens, ele estabelece um tratado muito importante que se chama Tratado sobre a Luz. E ele já traz uma visão diferente. Ele traz a visão ondulatória, de que a luz é uma onda, ela transporta energia, ela transporta, vamos dizer, não só energia, mas ela transporta também quantidade de movimento. Mas ela não é feita de pequenas partículas. Então, era uma visão mais dicotômica. Já não era a visão de Newton, Descartes, dos atomistas, era uma visão de que a luz, ela transporta energia de uma forma contínua, é como se ela fosse, eu não consigo pegar o átomo de luz, ela simplesmente é pura energia. Isso era a visão de Huygens, que é a visão que começa a predominar, nós estamos falando de 1690. E, digamos, o estudo da luz, né, esse debate vai à frente, eu estou falando só das grandes mudanças, claro que o debate persiste, né, ao longo do século XVIII, e no início do século XIX, 1805, um outro pesquisador, Thomas Young, ele faz um experimento mostrando como as ondas interferem. Então, ele estuda o fenômeno chamado da interferência de ondas. E isso está associado à linearidade. Nós aqui vamos falar da não linearidade. O que é um fenômeno linear? O que é linear? Todo mundo, mesmo sem saber, conhece muito bem a linearidade. Quando nós falamos da famosa regra de três simples, que nós estudamos lá no ensino fundamental, no meu tempo era praticamente na sétima série, sexta, sétima série, nós estudávamos a regra de três simples. A regra de três simples é um típico fenômeno da linearidade. Quem conhece a regra de três simples, não a regra de três inversa, mas a regra de três simples, sabe o que é linearidade, né? Se, por exemplo, eu levo 1 hora para percorrer 70 quilômetros, em 2 horas eu vou percorrer 140 quilômetros. Em 3 horas eu vou percorrer 210 quilômetros. Então, eu estou mantendo, né, essa razão. A cada hora, 70 quilômetros. 2 horas, 140. 3 horas, 210 quilômetros. Isso é uma linearidade. O fenômeno seria não linear se, por exemplo, em 1 hora eu percorro 70 quilômetros. Mas, imaginando que eu permaneça em movimento, que nada aconteça, que eu vá em movimento contínuo, 1 hora eu percorro 70 quilômetros, mas em 2 horas eu percorro 400 quilômetros e não 140, eu quebrei a linearidade do processo. Então, a vida, para muitos efeitos, ela é linear. Né? A gente até usa isso no discurso como linearmente, a ideia da linha reta. Quer dizer, o nome está dizendo o efeito é linear, porque ele se processa como se fosse numa linha reta, né? Imutável. Isso é a aproximação que nós dizemos da linearidade. E, em muitos aspectos, as boas teorias que foram se estabelecendo antes do século XX eram teorias lineares. A mecânica de Newton, né, quando a gente estuda as leis de Newton, o primeiro princípio da inércia, o segundo princípio, que é o princípio da dinâmica, a força é massa vezes aceleração, essa é uma relação linear. Depois tem o terceiro princípio, que é o princípio da ação e da reação. Então, a mecânica estipulada por Newton para estudar os movimentos, tanto na Terra como os movimentos celestiais, a gravitação, que Newton chamava gravitação universal, é uma teoria linear. Ela responde a esse princípio da linearidade, que seria isso: se uma causa A gera um efeito B e uma causa C gera um efeito D, se eu juntar a causa A com a causa C, o efeito vai ser B mais D. Ou seja, causa-efeito, soma das causas é exatamente a soma dos efeitos. Isso é a linearidade. É o que a gente espera até no senso comum, né? Que as coisas vão acontecendo, né, independentemente, uma não interfere na outra. Se eu junto duas coisas, o resultado que eu vou ter é o dobro. Então, a vida é muito linear em muitos aspectos. Claro que a vida sentimental a gente sabe que não é linear, mas, assim, a vida, os processos da vida macroscópica, em geral, são lineares. E como o Vladimir falou, a teoria que descreve as cargas elétricas, os campos magnéticos, a teoria de Maxwell é uma teoria linear. Nós vamos falar sobre isso. E por que nós vamos entrar com a discussão da não linearidade? Então, vamos voltar a Newton,
que Newton, então, desculpa, vamos voltar a Young, né, 1805, e Young, então, mostra esse fenômeno da interferência. A interferência é isso, eu pego uma onda, tem uma outra onda, a onda resultante vai ser a soma das duas ondas. Isso é a linearidade, é o princípio da superposição. Uma coisa se superpõe à outra e a soma delas é o resultado do conjunto. Tão simples quanto isso. 1815, nós temos um resultado importantíssimo. A luz, ela então, Charles Fresnel, que era um pesquisador francês, ele mostra que a luz é um fenômeno ondulatório. E isso parece, então, derrubar de vez aquela visão da luz atomizada, né? Da luz dos atomistas gregos, da luz de Descartes, da luz de Newton, aquela visão de que a luz tem átomos de luz. Não, ele diz, não, a luz realmente é uma onda, é um fenômeno ondulatório. Isso em 1815, por Fresnel. Em 1845, um pesquisador do Reino Unido, Michael Faraday, ele mostra, em 1845, que um campo magnético ele influencia sobre a luz. O campo magnético altera, ele interfere no processo de propagação da luz. Então, esse foi o primeiro momento em que se percebeu que haveria uma relação entre luz e magnetismo, até então não percebida, não discutida. Isso em 1845. Claro que a ciência é cumulativa, né? Às vezes um resultado que parece estar errado, mas ele inspira um pesquisador ou um cientista a buscar uma extensão daquele resultado. Então, em 1845, Michael Faraday mostra que existe uma relação entre luz e magnetismo. Até então, novidade. O Vladimir também mencionou, em 1865, James Clerk Maxwell, escocês, na Universidade de Edimburgo, na Escócia, ele vai além. Ele tem na verdade, até é importante dizer, o Maxwell não era um físico, assim, eminentemente físico, ele era um físico matemático. Ele trabalhava muito os aspectos matemáticos dos fenômenos físicos. E Maxwell chega a um resultado muito importante. Ele consegue reunir todo o conhecimento que se tinha sobre eletricidade, todo o conhecimento que se tinha sobre magnetismo, e ele escreve as chamadas 4 equações de Maxwell, que são a base daquilo que nós chamamos a teoria eletromagnética. Ele mostra como campos elétricos e campos magnéticos convivem numa única teoria. Né? Um campo magnético pode gerar um campo elétrico e um campo elétrico pode gerar um campo magnético. A ideia até então era que cargas elétricas geram campos elétricos, correntes elétricas geram campos magnéticos. Mas Maxwell mostrou algo mais. Quer dizer, ele condensou resultados de Faraday e de outros pesquisadores, mas ele foi a pessoa que fez a ligação entre eletricidade e magnetismo, reunindo esses dois conhecimentos ele dizia, não, são duas faces do mesmo fenômeno, são duas faces da mesma moeda, chamada eletromagnetismo. Eletricidade gera magnetismo e magnetismo gera eletricidade. Então, ele reúne as suas 4 equações, que são 4 equações lineares. Então, é o que o Vladimir falou. Se vamos dizer, uma carga, uma estrutura gera um campo elétrico e outra estrutura gera outro campo elétrico, quando eu coloco as duas estruturas juntas, o campo elétrico que nós vamos ter é a superposição, é a soma dos dois campos elétricos. Claro, levando em conta que o campo elétrico não é somar números, porque o campo elétrico tem um caráter vetorial. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não é um detalhe, é algo muito importante, mas para o público a gente está dizendo em linhas gerais. Algo gera um campo elétrico, a outra distribuição de carga gera outro campo elétrico. Quando eu colocar as duas distribuições juntas, o campo final é a soma dos dois campos. Isso é linearidade, está nas equações de Maxwell. Então, a teoria eletromagnética de Maxwell, ela é uma teoria linear quando estudada no vácuo, sem um meio material, como Vladimir falou, o caso da piscina, que é onde tem água. Se eu agora vou estudar eletricidade e magnetismo em um meio material, num líquido, num sólido
ou num gás, eu não estou no vazio, eu estou num líquido, num sólido, eu estou no meio material. O meio material pode ter aquilo que o Vladimir chamou de anisotropias. Isotropia, né? Quer dizer, significa que é o mesmo em todas as direções. A anisotropia é um material que, numa direção, ele reage de um jeito, em outra direção, ele reage de outro jeito. Então, existem direções que dão características diferentes ao material se você caminha numa direção ou caminha na outra direção. Claro que a gente sabe que o mundo é anisotrópico, né? Se a gente olha para um lado da rua, eu tenho uma coisa, por outro lado da rua, eu tenho outra coisa. Né? Se eu caminho numa transversal, já é outra coisa. Então, o nosso mundo não é isotrópico, ele não é igual em todas as direções. Né? Mas a física, né, ela se baseia na ideia de que o vácuo é um meio isotrópico e que muitos meios são isotrópicos. Né? Então, a água de uma piscina, a água que a gente coloca, a gente pega um recipiente, coloca água num aquáriozinho ou numa chaleira para fazer um chazinho ou um café, a gente tem uma distribuição ali isotrópica de água. Mas existem meios, né? Calcita, existem muitos sólidos, né? Que são anisotrópicos. E aí entra em ação quando as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais são estudadas, né? Essas propriedades podem revelar uma anisotropia, mas a anisotropia não é um defeito das equações de Marx, da teoria de Marx. Ela é um efeito, não é um defeito das equações, mas ela é um efeito do meio material, uma questão do meio. Então, aí tem que se saber como usar a teoria eletromagnética de Marx em meios materiais. A questão toda importante que surge é: será que isso só acontece em meios materiais? Aquilo que o Vladimir chamou de birrefringência. Se a luz se propaga numa direção, ela tem uma velocidade. Se ela se propaga em outra direção, ela pode ter outra velocidade. Será que a velocidade da luz vai depender da direção de propagação dela num certo meio? Se for isso, é o que a gente chama de birrefringência, podendo falar mesmo até de trirrefringência. Isso aí vai ser um objeto que daqui a pouco a gente vai falar, né? A gente vai caminhando e vai falar daqui a pouco sobre isso. Bom, então, Maxwell, ele mostra uma coisa muito importante em relação a Fresnel. Fresnel mostra que a luz é uma onda. Mas de que natureza? Maxwell complementa Fresnel em 1867, mostrando, sim, a luz é uma onda, mas é uma onda eletromagnética. Dentro da luz, a luz, quando ela se propaga, ela carrega consigo, ela propaga consigo um campo elétrico e um campo magnético. São muito pequenos. Na nossa vida, né, assim, a gente praticamente no dia a dia, a gente assim, não tem a sensibilidade de que o raio de luz nos está trazendo um campo elétrico, um campo magnético. Mas um elétron percebe. Um elétron da atmosfera ou um elétron qualquer, ele percebe, ele sente que tem um campo elétrico, ele percebe o campo elétrico da luz e percebe o campo magnético da luz. Né? Então, a luz é onda, sim, eletromagnética, não é uma onda mecânica, como é o som. O som precisa de um meio para se propagar. Na Lua, se eu gritar, ninguém me ouve, porque na Lua não tem atmosfera, então não tem como propagar o som. Mas a luz se propaga na Lua. Mesmo não tendo ar, sendo vazio, o vácuo, a luz se propaga, porque a luz só depende do seu campo elétrico e do seu próprio campo magnético para se propagar. Ela não precisa de uma, vamos dizer, de uma distribuição de matéria, ela não precisa de ar para se propagar. Né? Então, isso foi muito importante, esse estudo de Marx. Agora, eu queria chamar a atenção para uma questão ligada à ciência aí. Os estudos de Maxwell mostram, então, que a luz é uma onda eletromagnética. Pergunta para os contemporâneos de Maxwell: isso serve para alguma coisa? Estou fazendo essa pergunta porque essa é uma pergunta típica de quem vai avaliar a ciência. Tudo bem, a luz é uma onda, muito bom, mas é uma onda eletromagnética. E o que isso muda na vida? Qual é a aplicação disso? Para que isso serve? É a pergunta muito utilitarista que a gente costuma ter, ou ver pessoas terem. Para que isso serve? Naquela época, isso não servia para nada. Então, Maxwell faria, vamos dizer assim, aquilo que muitos poderiam dizer, contemporâneos seus, que era uma pesquisa inútil. Ele está fazendo umas pesquisas lá, manipula umas equações malucas e chega que a luz é uma onda que tem um campo elétrico. Não serve para nada, eu estou muito mais interessado na luz da vela.
eu estou muito mais interessado na lâmpada a gás, eu estou muito mais interessado, vamos dizer, na parafina, porque isso sim vai estar dentro da minha casa, eu preciso disso para iluminar as cidades, para iluminar a minha casa à noite. Isso de Marx não serve para nada. É isso? Aconteceu em 1865. A gente se pergunta, será que isso não estaria acontecendo hoje com muitos daqueles que têm que se decidir sobre o orçamento para a ciência? Ficar bancando essas pesquisas nessas universidades, o pessoal fica pesquisando coisa que não serve para nada, uma coisa abstrata, malucada. Muita gente pensa assim, e muitos condutores, né? Muitos daqueles que são condutores políticos e que organizam os orçamentos têm esse preconceito contra a ciência. Então, voltando a Marx fez uma pesquisa de altíssimo significado. Por 40 anos, a pesquisa de Maxwell era, digamos, conhecimento, entre aspas, inútil. No início do século XX, Guglielmo Marconi, que o Vladimir também mencionou aqui, aquele físico italiano, ele usa os resultados de Maxwell para fazer o primeiro telégrafo sem fio e transmissões a rádio. Aí começa o rádio, porque, como o Vladimir também falou, as ondas de rádio, que são ondas de baixa frequência, né? São chamadas ondas de telecomunicação, elas são também um caso especial, elas são irmãs da luz. A luz é a onda eletromagnética que consegue impressionar os nossos olhos e nos dá a sensação de visão. Mas as ondas de rádio, nós não as vemos, mas elas estão aqui em cima de nós. Só que a nossa visão não é sensível às ondas de rádio. Então, são ondas eletromagnéticas também, as ondas de radar, o micro-ondas da cozinha, é onda eletromagnética, é um irmãozinho de mais baixa frequência da luz, depois tem o infravermelho, aí tem as cores que nós vemos, o vermelho, alaranjado, amarelo, esverdeado, verde, azul, violeta, aí vem o ultravioleta, aí vem os raios-x, usados na medicina, também a partir do início do século XX, raio-x. Aliás, o primeiro prêmio Nobel de Física, dado em 1901, foi dado pelas pesquisas com raio-x, era coisa nova. Então, eram as ondas eletromagnéticas que estavam começando a encontrar uma aplicação na medicina, né, quando se faz a radiografia X. Depois vem as raios gama, que são ondas de altíssima frequência produzidas no espaço, nas explosões estelares. Então, Maxwell, quando ele mostra que a luz é uma onda eletromagnética, ele está indo muito mais além. Ele está mostrando que existe uma gama de fenômenos eletromagnéticos, que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, das quais as mais populares são as diferentes cores de luz, né? Isso tudo está na teoria de Maxwell. Então, é algo que não servia para nada em 1865, 1870, 75, 80, em 1904, Guglielmo Marconi diz, a inutilidade se tornou extremamente útil. Hoje, nós estamos fazendo essa palestra à distância, hoje o mundo só pode continuar, só pode ter o seu trabalho remoto com a pandemia por causa do professor Maxwell, por causa do professor Marconi, né? Se Marconi não tivesse se interessado pela inutilidade de Maxwell, ele não teria feito a utilidade sem a qual nós não vivemos hoje. As ondas eletromagnéticas, elas estão na medicina, estão na nossa vida. Celular, televisão, telefone, micro-ondas, né? Nós não vivemos o que seria do mundo sem o domínio da luz, sem o controle da luz. Então, eu acho isso importante, porque vamos refletir. Se a gente hoje, vamos dizer, alguém não leva a sério uma certa pesquisa porque diz isso é inútil, isso não serve para nada, não foi assim que a luz chegou às nossas casas dessa forma. Aí teve o trabalho do Tesla, que foi como fazer a transmissão de luz, iluminar as cidades, iluminar as casas, né? Então, Tesla e Franklin. Então, isso é importante, o processo da ciência. Mas essa teoria de Maxwell, ela descreve essa luz que chega na nossa casa. Mas será que termina aí? Será que por ela ser tão útil hoje em dia, ela está completamente correta ou ela precisa ser estendida a fenômenos que a teoria de Maxwell não contempla?
que são esses fenômenos não lineares, não dos meios materiais. Porque isso, as teorias de Marx em meios materiais, elas conseguem compreender os efeitos não lineares. Mas a questão toda vem com a chegada da mecânica quântica. Aí eu também queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, que foi, no início do século XIX, do século XX, perdão, Einstein, quando ele escreve a sua teoria da relatividade especial, o absoluto que Einstein coloca, o Einstein substitui, faz uma mudança revolucionária na física. Ele tira do tempo, ele elimina o tempo como sendo uma questão absoluta da natureza e coloca a luz no centro. Então, Einstein faz essa grande mudança, porque até então a física tratava como tudo pode acontecer, mas o tempo é igual para todos. O tempo flui igualmente para todo mundo. Nós não conseguimos, vamos dizer assim, de uma certa forma mais concreta, ou de uma forma assim mais grosseira, nós não conseguimos alterar o tempo. E Einstein mostra, não é o tempo que é esse absoluto. O absoluto é a luz, é a velocidade da luz. Existe uma grandeza na física que nós representamos pela letra minúscula C. C é a velocidade da luz. No vácuo, ela tem um valor de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a luz consegue, em um segundo, dar 8 voltas e meia completas em torno da Terra. Em um único segundo, 8 voltas e meia. Isso é a velocidade da luz, tão grande ela é, tão imensa, 300 mil quilômetros a cada segundo. Então, Einstein coloca a luz como sendo o absoluto, o elemento central da teoria da relatividade. E, com isso, o tempo passa a ser relativo a quem o mede. Então, a teoria da relatividade ela é chamada de relatividade porque ela relativiza o conceito de tempo. O tempo de um observador ele pode passar de uma maneira diferente do que o tempo de outro observador. Quanto mais rápido uma pessoa estiver, quanto mais rápido um foguete, um objeto estiver, para esse objeto tão rápido, o tempo passa mais devagar. Então, a noção de tempo ela deixa de ser algo absoluto e ela passa a ser relativo, porque o absoluto da teoria da relatividade é a luz. Então, a gente começa a ver o papel central da luz, da velocidade da luz, não só da luz, mas da velocidade de todas as ondas eletromagnéticas irmãs da luz. Então, a física tem uma grande mudança com essa chamada teoria da relatividade especial. Ela toca no âmago de algo que era praticamente atávico, né? Que era quase que arquetípico para nós, que é o tempo. Ela tira o tempo do absoluto e coloca, vamos dizer, a luz no centro de tudo. E a mulher do Einstein, Mileva Marit, a primeira mulher dele, trabalhava com um físico alemão, o orientador dela, Philipp Lenard, que em 1902 ele mostra como a luz incidindo sobre certos materiais pode gerar correntes elétricas. Então, é a eletricidade gerada pela luz, que então se chamou efeito fotoelétrico, porque eletricidade que vem da luz, fotoelétrica. E a mulher do Einstein, a Mileva Marit, ela trabalhando com esse professor, ela levou a questão para casa. E Einstein se interessou. Em 1905, junto com a teoria da relatividade, quando Einstein coloca a luz no centro de tudo, ele também, paralelamente, vamos dizer, contemporaneamente, ele faz uma teoria para o efeito fotoelétrico. E essa teoria para o efeito fotoelétrico é que dá a Einstein o prêmio Nobel dele de 1921. Em 1921, ele ganha o prêmio Nobel de Física, não pela relatividade. A relatividade nunca deu a Einstein o prêmio Nobel. Foi o efeito fotoelétrico. De novo, é a luz. Então, eu até tenho uma palestra que eu já fiz em alguns lugares aí sobre Einstein e a luz. Né? Ele nos trouxe luz. Mas a luz chegou ao Einstein e Einstein mudou muitas das nossas visões em física através da luz. Então, Einstein é um físico da luz. A teoria da relatividade, apesar de não parecer, porque a gente olha muito para a teoria da relatividade pensando buraco negro, onda de gravidade, o paradoxo dos gêmeos, a pessoa que viaja volta mais nova do que o irmão que ficou na Terra e envelheceu. Tudo que está por trás disso, a mola mestra de tudo isso é a luz.
Então, Einstein foi um homem da luz, um ser da luz, né? Ou seja, um anjo de luz. Muito bem, Einstein, então, nos trouxe essa visão de luz. 1923, então Einstein, bom, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas Einstein começa a mostrar, quer dizer, para ele compreender o efeito fotoelétrico, ele mostra que a gente deve olhar a luz como se ela tivesse pequenas porções de energia. Ele não está falando de matéria, ele não está falando de natureza corpuscular, mas ele já vai caminhar para isso. Ele fala que a luz, ela se concentra em pequenas, vamos dizer assim, pequenas moedinhas de energia, quer dizer, ou seja, a energia que a luz propaga, ele continua pensando na luz como onda, mas essa energia, ela é como se fosse dividida em pequenos átomos de energia. E isso aí é que faz com que Einstein consiga compreender e consiga nos dar uma descrição para o efeito fotoelétrico, que hoje em dia está presente em nossa vida, em todos os lugares que a gente vai, portas que abrem sem a gente precisar tocar, torneiras, né, que a gente coloca a mão, a água sai. O efeito fotoelétrico está presente na tecnologia. Naquela época, para que aquilo servia? Era pura relação entre eletricidade e fotônica, relação entre luz e matéria. Era um estudo teórico que hoje é muito importante. Naquela época era, vamos dizer assim, era inútil, era uma inutilidade que se tornou uma grande utilidade. Bom, até que em 1923, um físico americano, Arthur Compton, mostra, ele vai além, ele fala, olha, aquilo que o Einstein interpretou como sendo porções mínimas de energia que a luz carrega, ele diz, os experimentos que eu fiz me mostram que são pequenas partículas. Na verdade, a luz tem uma natureza corpuscular, que é o que a gente chama fóton. Fóton é luz, on é o sufixo para partícula. Fóton, partícula de luz. Então, Compton mostra que aqueles chamados quanta de energia que Einstein trouxe para descrever o efeito fotoelétrico eram, na verdade, uma categoria de partículas descritas pela relatividade e que tinham, digamos, esse status. Elas carregavam não só energia, mas elas também transportam quantidade de movimento, momento linear. Então, o fóton nasce e aí recupera a ideia corpuscular dos atomistas gregos, de 2600 a.C., recupera Descartes, recupera Newton, né? Então, recupera a visão também corpuscular da luz. E aí a gente se pergunta, mas então, afinal de contas, o debate se fechou? A luz é onda ou a luz é partícula? Isso em 1923. Em 1924, um físico francês, Louis de Broglie, que ganhou o prêmio Nobel por esses estudos, ele mostra na sua tese de doutorado que a luz, em certos experimentos, ela se comporta como onda. Em certas outras situações, ela se comporta como partícula. Ou seja, o corpúsculo pode se comportar como onda e a onda pode se comportar como corpúsculo. Ele chama, e isso é um dos princípios fundamentais da mecânica quântica, que é o chamado princípio da dualidade. A matéria pode se comportar como onda em certas situações e a onda pode se comportar como matéria. Então, do ponto de vista da mecânica quântica, nós, apesar de sermos objetos materiais, né, com nossos quilogramas, com a nossa distribuição de massa, nós também somos ondinhas. Nós é que não vemos a nossa onda. A nossa onda existe. Só que o comprimento da onda é bilionésimos de metro, mas não é zero. Agora, o elétron, não. Se a gente olhar para o elétron, ele pode, dependendo do seu movimento, da sua velocidade, ele pode ter um comprimento de onda bastante visível, detectável, medível, mensurável. Então, o princípio da dualidade onda-partícula começa a mostrar que a natureza, ela tem uma espécie dessa, ela quebra essa dicotomia, ou é matéria ou é onda. Não. A onda pode ser matéria, a matéria pode ser onda. Isso é muito importante. E isso aí muda drasticamente a questão da linearidade. Em 1925, quando surge a chamada mecânica quântica, que é muito popularizada como sendo a física quântica, né? A mecânica quântica, quando ela surge em 1925 e se institui a partir de 25, 26, 27, 28 e chega até nós hoje, uma teoria
imensa, fundamental para a nossa compreensão do mundo microscópico e submicroscópico, a mecânica quântica ela vai trazer uma nova visão do que é o vácuo. Então, em 1928, um físico inglês chamado Paul Adrian Maurice Dirac, que nós conhecemos como Paul Dirac, ou como Dirac, ou professor Dirac. O Dirac, ele faz uma união muito interessante. Ele une a relatividade especial, que era uma teoria física, independente da mecânica quântica. Então, a física tinha duas teorias que caminhavam por suas próprias vias. A mecânica quântica para descrever o mundo submicroscópico e a relatividade para descrever o mundo, a mecânica de objetos com velocidades muito altas. Dirac diz, bom, o elétron é microscópico, então ele precisa da mecânica quântica. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter uma velocidade muito alta. Então, ele precisa da relatividade, ele precisa deixar a física newtoniana e passar para a física einsteiniana. E aí ele une duas teorias da física, fundindo todo esse conhecimento numa única teoria chamada mecânica quântica relativística. E daí emerge um conceito completamente novo, que é o conceito de vácuo quântico. Então, o vácuo, que até 1928 era tratado como vazio absoluto, Dirac mostra que existe uma outra estrutura chamada vácuo quântico, que é vácuo, sim, mas que tem estrutura. Ele é rico de elementos. O vácuo não é o vazio. O vácuo é um mar, é um condensado invisível para nós, de matéria e de antimatéria. Isso fica claro no trabalho fundamental do professor Dirac de 1929. Então, eu já estou caminhando para o final, mas é só para mostrar como as teorias vão evoluindo. A mecânica quântica que se desenvolve entre 1920 e 1925, ela leva 25 anos de gestação. Né? Um ser humano leva 9 meses gerando uma vida. Né? E a física levou 25, a física química também, né? Levou 25 anos para gerar a mecânica quântica. Quando a mecânica quântica surge, 3 anos depois, com 3 aninhos de vida, Dirac a une com a relatividade especial. Então, a mecânica quântica, aos 3 anos de idade, se casa com a teoria da relatividade, que já tinha 25 anos, 23 anos. Então, uma menininha de 3 anos se casa com uma outra teoria de 23 anos, de 3 com 23. E aí funde uma nova teoria, e essa teoria mostra a nossa visão de vácuo mudou completamente. O vácuo não é tudo aquilo que a gente vem descrevendo há milênios. O vácuo é rico de estrutura. O vácuo tem estrutura. E aí, como o Vladimir falou, em muitas condições, o vácuo pode apresentar birrefringência. Uma onda, o vácuo, que a gente imagina como vazio, ele deixa de ser esse vazio. Então, se uma onda eletromagnética tem uma frequência muito alta, ela é muito vibratória, como uma onda, mais do que o raio-x, uma onda dessas que, vamos dizer assim, dissolve matéria, que são os raios gama. E também, ou uma onda que tem esses lasers mais modernos, campos elétricos e campos magnéticos muito intensos, eles podem quebrar o vácuo, eles penetram no vácuo, eles percebem, eles leem a estrutura do vácuo, interagem com a estrutura íntima do vácuo e geram birrefringência, geram fenômenos. Então, hoje nós temos as teorias não lineares, muito devido a esse processo que se deu de nossa nova visão do vácuo. O vácuo quântico, que surge no trabalho de 1929 do Dirac, e que em 1931, essa sua descrição do vácuo quântico o leva, de maneira puramente matemática, a prever a existência da antimatéria. Dirac, então, embalado pelos seus estudos na fusão da mecânica quântica com a teoria da relatividade, ele prevê com antecedência, com antecipação, prevê de forma abstrata, de forma matemática, a existência de uma nova forma de matéria, que é a antimatéria. Então, ele fala, o elétron tem a sua antimatéria, o antielétron, que se chama positron. Isso hoje é usado, inclusive, nas terapias de câncer, né? O PET, que é a chamada terapia de elétrons, positron electron therapy, né? Tomografia de elétrons e pósitrons. Então, aquilo que também para o Dirac era mera divagação abstrata, inutilidade, hoje ela é muito útil. E a gente sabe que a antimatéria é muito importante para nós compreendermos várias coisas, né, da natureza, e inclusive hoje já está encaixada na tecnologia. Então,
essa fusão de teorias. Então, e a gente está falando de teorias que surgiram de forma abstrata. A teoria eletromagnética de Marx, a teoria da relatividade de Einstein. Em 1905, se perguntava, mas para que serve tudo isso? Tudo bem, tem um significado muito importante, porque nós estamos compreendendo o que é o tempo. É uma busca de se compreender o tempo, é uma busca de se compreender a importância da luz, do absoluto da luz do nosso universo. É uma busca metafísica, né? Nós estamos sempre buscando questões, a gente se ampara muito em questões absolutas, porque o absoluto dá uma certa segurança para nós. Parece que tem alguém pensando e protegendo a gente, é o que a gente busca. Quando você relativiza, né, a teoria da relatividade, ela quebra esse teu desejo de proteção do absoluto. Ela coloca, o único absoluto que nós temos é a luz. E daí a noção de tempo muda, a noção de vácuo muda completamente. Então, nós temos hoje, né, a partir de 1933, um físico, já estou quase acabando, um físico alemão chamado Otto Halpern, ele, então, mostra uma coisa muito importante. É preciso rediscutir a propagação das ondas de luz, das ondas eletromagnéticas, em consequência da nova estrutura que Dirac criou. O que é o vácuo quântico? O que é a antimatéria? Então, isso aí abriu uma discussão que foi riquíssima ao longo dos anos 30, ao longo dos anos 40, apesar da Segunda Grande Guerra, a discussão procede, que era, então, a descoberta de que o vácuo quântico ele faz com que a teoria de Maxwell deva incorporar agora efeitos não lineares. Como o Vladimir também falou, no final da década de 40, entre 46 e 52, 3 físicos, um japonês, Shinichiro Tomonaga, 2 americanos de Nova York, independentes uns do outro, não eram amiguinhos de Nova York, não eram da mesma gangue, eram dois estudantes separados, né, que estudavam em diferentes instituições, Richard Feynman e Julian Schwinger. Os 3, separadamente, formulam uma teoria quântica para o eletromagnetismo, que nós, em física, chamamos de eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica de Maxwell, das ondas eletromagnéticas que ele estudou lá no século XIX, chama-se eletrodinâmica clássica. Eletrodinâmica, quer dizer, dinâmica das cargas, dinâmica elétrica, dinâmica magnética. E Einstein, Tomonaga e Schwinger instituíram a eletrodinâmica quântica. Na verdade, não foram eles os precursores, foi o professor Dirac. Dirac, em 1927, faz o primeiro trabalho em que ele coloca a visão quântica nas equações de Maxwell. É o trabalho dele de 1927, que se chama Sobre a Absorção e a Emissão de Radiação Eletromagnética. É quando Dirac dá um status quântico às equações de Maxwell. Mas Feynman, Tomonaga e Schwinger, entre 46 e 52, eles refazem, reescrevem essa eletrodinâmica dentro de dentro de uma outra ótica. Eles, digamos, é a versão modernizada, digamos assim, da eletrodinâmica original de Dirac. E aí, essa eletrodinâmica quântica, ela é uma teoria claramente não linear, sempre é bom pensar, quanto mais microscópico você vai, quanto mais fundo a gente vai na natureza, mais a gente descobre não linearidades. A não linearidade é muito intrínseca ao mundo extremamente microscópico e ao mundo macroscópico. Por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve os campos de gravidade das estruturas celestiais, das estruturas astrofísicas e cósmicas, é uma teoria altamente não linear também. Então, a linearidade ela fica por conta dos fenômenos intermediários. No muito pequeno, a nossa visão de mundo é não linear, no extremamente macroscópico também, no cosmológico também. O mundo é linear nessa faixa humana, vamos dizer, das moléculas até, vamos dizer assim, até o sistema, até o Sol. Mas mesmo assim, mesmo o campo de gravidade do Sol, ele já apresenta efeitos não lineares, que foi justamente um dos testes da relatividade geral, que foi o encurvamento de ondas de luz frente ao campo de gravidade do Sol. Então, hoje, nós estamos extremamente interessados, quer dizer, a física está muito interessada na compreensão dos fenômenos eletromagnéticos não lineares.
Isso está trazendo uma nova percepção do que é a luz, de como a gente pode manipular, digamos, a luz. Tem toda agora uma tecnologia que vem surgindo chamada de fotônica, né? Quer dizer, a fotônica, a gente trabalhou o século XX muito em cima da eletrônica. Nós usamos o elétron. O elétron foi, vamos dizer assim, o grande benfeitor tecnológico. Nós exploramos ao máximo o elétron e a sua eletricidade e o seu magnetismo, quer dizer, o elétron tem eletricidade, tem magnetismo. Isso tudo foi explorado para a tecnologia do século XX. Agora se começa a buscar uma tecnologia mais limpa ainda, que é a tecnologia da luz. Então, usar a fotônica. Então, nós temos hoje, na literatura, eu até estou dando um curso no CBPF atualmente, né, para o pessoal do mestrado, em que eu estou explorando muito essas possíveis teorias não lineares eletromagnéticas. Hoje a gente já classifica 16 teorias, vamos dizer assim, ou 16 formulações não lineares da eletroddinâmica. E, assim, mesmo a nível clássico. Então, é muito importante a gente perceber que nós temos, assim, a questão é atual. Essa não é uma questão só histórica. Eu pulei aqui, claro, não fiquei falando década por década, mas eu trouxe a questão, perdão, eu trouxe a questão para os dias atuais. Então, fenômenos não lineares estão presentes no eletromagnetismo, muito por conta porque as teorias vão se começando a conversar. Às vezes, uma teoria surge sem conversar com a outra teoria existente, ou que está nascendo. E quando essas teorias começam a interagir, quer dizer, a interação entre teorias nos traz a visão de muitos fenômenos novos. Quer dizer, a interação da luz, né, com a mecânica quântica nos trouxe visões novas de mundo. Vácuo quântico, por exemplo, existência de antimatéria e outros fenômenos. Então, é importante que as teorias evoluam, que as teorias comecem a interagir umas com as outras, e para isso é importante ter boa pesquisa. Então, eu estou colocando um pouco isso porque a gente está vivendo dias de grande anticiência, né, no Brasil, sobretudo, mas no mundo também. Mas no Brasil a coisa está muito exacerbada, e assim, é importante trazer a noção de que a ciência é que é a grande salvação. Eu digo ciência, eu não estou falando só de física, ciências exatas, ciências da natureza, ciências matemáticas, não. Quando eu digo ciência, é o conhecimento. Porque o que seria da sociedade com toda a sua tecnologia, se não houvesse as políticas sociais, se não houvesse uma pesquisa importante em educação, em medicina. Quer dizer, as ciências, né, a gente tem que valorizar o conhecimento e não tem que dizer que existe um imperialismo do conhecimento. A física é mais importante do que a biologia é mais importante do que a literatura. Não. O que seria do mundo sem os poetas, né? O que seria do mundo sem literatura? O que seria do mundo sem o nosso domínio das línguas? Então, todas as ciências se comunicam. Então, o que seria do mundo se não houvesse, né, as políticas sociais, as políticas econômicas para interagirem com a ciência básica, com a ciência das descobertas que não servem para nada, até que elas virem tecnologia e possam chegar à sociedade de uma forma sustentável. Então, eu queria chamar muito assim a atenção dos colegas que estão participando, das pessoas que estão participando, para assim, a valorização do processo científico. Alguém está fazendo uma tese de doutorado. Pô, lá, aquele meu colega está fazendo uma tese de doutorado, o cara fica lá estudando um troço que não serve para nada, não tem nenhuma aplicação. Terá. Não faça isso, porque os estudos de Einstein, quando Einstein formulou a teoria básica dos lasers em 1917, o que ele chamou uma teoria quântica da luz, trabalho de Einstein de 1917, esse trabalho só se tornou realidade em 1960, com o primeiro laser. O primeiro laser levou 43 anos para ser construído a partir de uma teoria de 1917. Em 1960 saiu o primeiro laser, o laser de Rubi. E aí, hoje, o que seria de nós hoje sem os lasers?
Então, vamos negar o trabalho de Einstein, que parecia, era simplesmente uma descrição quântica, tudo bem, interessava ao círculo de acadêmicos, de físicos, mas o que aquilo, ou químicos também, mas o que aquilo poderia interessar à sociedade? Hoje, quem somos nós? Quem é a medicina sem o laser? Quem são as telecomunicações sem o laser? Então, física, que exatamente em 1917, nós estamos falando há 104 anos, não servia para nada. Hoje, é física que salva as nossas vidas. Então, é isso que eu queria colocar, aproveitar o ensejo do Dia Internacional da Luz e fazer uma reflexão sobre a luz e o processo científico que se instituiu a partir da luz. Então, luz é literatura, luz é sociologia, luz é antropologia, luz é filosofia, luz é matemática, luz é química, luz é biologia, o que seria da fotossíntese sem a luz? Luz é física, afinal de contas, luz é física e luz é matemática. Luz é vida, vida é ciência. Ciência é vida. Viva o MAST. Obrigado, Vladimir. Nossa! Foi com um apelo emotivo, arrepiei aqui com Chore, esse chore. apelo. Só aqui que a gente ouve falar bem de ciência, né? Não, realmente. Aí é quando as coisas, realmente tudo faz sentido, quando Estamos aí tudo às se ordens conecta. do nosso público. É, realmente maravilhosa exposição, como sempre, né? Um prazer, uma alegria imensa se Ô, reconectar. Vladimir, só uma coisinha, só me desculpe, né? Aproveita só para falar uma coisa para o público que pode interessar o público. Hoje à noite, né, não vai ser ao vivo, não vai ser síncrona, eu vou gravar uma live com os colegas do Professor Global, do site www.professorglobal.com.br, onde nós temos um canal, a Rádio Professor Global, onde você conhece, a gente fala de ciência. Hoje eu vou Aham, gravar uma live à noite, que vai ser colocada no ar semana que vem, sobre tudo isso que eu falei, mas agora, para um público mais direcionado da física. Com todas essas aham. referências, eu vou fazer um passeio no tempo da luz, desde Maxwell até 2021. Ah, Então, não. então aí eu estou avisando, porque quem desejar vai estar acessível na Rádio Professor Global, que é um Rádio, canal do YouTube. Tá bom? É Rádio Professor Global. www.professorglobal.com.br, tem lá as playlists e as palestras. Estou só dizendo isso porque nós vamos celebrar também essa noite, né, na virada da noite, o Dia Internacional da Luz, que é amanhã, dia 16 de maio, né? E vai ter vinho, vai ter Tudo cada um abstrato, tudo vai ter abstrato, né? Nós aqui somos as holográfico. pessoas, tudo lugar, tudo abstrato. A gente trabalha só na abstração. Obrigado aí, Não, mas aí, Vladimir. aí nesse sentido, assim, não, o vinho que conta é o vinho que desce. É o vinho do vácuo. Sim. Então, eu queria, sinceramente, dizer isso, emocionante, como sempre, um encontro entre o lado mais humano da ciência e o lado mais desafiador, mais complexo, mais que gera mais perplexidades da ciência. Eu pediria aqui para o Vinícius colocar as perguntas, houve umas perguntas muito interessantes, então aí a Teresa Layel, né? Minha irmã, interessadíssima em ciência, mas gosta. É dona de casa, mas adora ciência. Sim, então, Então, a luz surgiu com o Big Bang? Isso é uma pergunta, é interessante, né? maravilhosa. Brava, minha irmã. E É, conseguiu, vai me travar, sim, vai me as travar. perguntas que não se fazem, Teresa. Isso. Palestrante, um pouco constrangido. Quanto tempo será que levou para a luz surgir? Né? Vamos a gente imaginar que o Big Bang foi naquele instante zero que houve aquela explosão. O que era o. Quer dizer, há quanto tempo levou para a luz aparecer? Quer dizer, a luz é um fenômeno eletromagnético. Então, a luz aparece quando o eletromagnetismo apareceu. Na hora do Big Bang, o Big Bang é uma explosão de energia, não necessariamente de luz. Mas essa explosão da energia do Big Bang fez com que as primeiras formas de interação aparecessem. Então, eu vou colocar dessa seguinte forma. Vamos colocar assim, 1/10 de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo de segundo. Então, estou colocando. Pega o segundo, divide em 10 partes. Pega o décimo do segundo. Aí, esse décimo do segundo divide em 1 trilionésimo. Aí, pega o décimo do trilionésimo, divide em outro trilionésimo.
divide em outro trilionésimo. Para quem entende de potências de 10, eu estou falando de 10 elevado a menos 37. Isso é um décimo de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo de segundo após o Big Bang. É aí que a luz surge. Para nós, é um tempo zero. Mas a luz, tadinha, esperou um pouquinho para nascer. E aí nasce o que a gente chama de efeitos eletrofracos. É quando a luz ainda não estava dissociada da interação fraca. Então, nesses décimos de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo de segundo, a luz surge. Como, então, o Vladimir colocou lá no início, Fiat Lux. Então, o Fiat Lux da Bíblia, ele aparece um décimo de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo após o Big Bang. Então, vamos dizer, a luz surge com o Big Bang. Só que ela não surge imediatamente com o Big Bang. Ela é um produto do Big Bang. É interessante essa, digamos, para as pessoas que não estão tão acostumadas com essas cifras tão absurdamente pequenas ou Sim, absurdamente sim. grandes, né? É interessante relembrar, conectar um pouco com o conceito de não linearidade. A não Sim, linearidade é um sentido de que pequenas alterações num espaço mínimo, num instante de tempo mínimo, podem gerar efeitos inesperados, né? Então, de certa maneira, exato. podemos pensar que o que dá origem às interações, de fato, é o que afirmam os Uhum. cosmólogos, os campistas, né? O que dá origem às interações da natureza tão diferenciadas, né? O que conhecemos as quatro, né? Sendo que há umas discussões interessantes sobre uma quinta Sim, interação sim. que estaria se desvendando, né? Uhum. Mas então, todas essas interações surgiram como não linearidade, como efeitos de uma perturbação nas trilhas, décimos de trilionésimo, trilionésimo, trilionésimo de segundo, sim, e aí Exatamente. definiu toda uma história. Exatamente. Então, minha irmã, então você está me devendo, e a minha irmã é uma ótima cozinheira árabe, então você está me devendo aquele quibe, por essa da resposta que eu te dei, tá bom, querida? Um beijão. Alexandre, por que a luz, sendo uma onda eletromagnética, não ultrapassa certos meios sólidos? Uma parede, por exemplo. A Alexandre tocou numa questão importantíssima. Será que a luz, ela realmente não ultrapassa meios opacos? Imagina uma parede completamente opaca. Você joga a luz, joga um laser potente e você vai descobrir que do outro lado tem luz. Por quê? Isso existe hoje um fenômeno chamado, quer dizer, é um estudo, Alexandre, que se chama teoria axiônica. Essa teoria axiônica, ela se chama eletrodinâmica axiônica. Axion é uma partícula. A eletrodinâmica axiônica é uma modificação também bem razoável, muito consistente das equações de Max. O que a eletrodinâmica axiônica diz? Existe, além do fóton, uma outra partícula chamada axion. Esse axion se acopla ao fóton. Olha como é que a natureza joga seus joguinhos, né? Você manda luz, a luz viaja por um certo tempo. A luz, ela se converte em axion. O axion, ele atravessa a parede, ele atravessa os meios opacos. E aí ele atravessa luz, fóton vira axion. Axion atravessa essa parede intransponível. Ele chega do lado de lá e ele vira luz de novo. Então, esse fenômeno que se chama efeito Primakov, ele diz que a luz, ela estando num campo magnético externo muito intenso, você pode converter fótons e áxions. Os áxions fazem a transposição das barreiras opacas e depois que eles transpõem, eles oscilam e viram luz de novo. Isso num certo espaço de tempo. Então, existe um experimento na Alemanha chamado LSW, Light Shining Through Walls, luz que brilha através de paredes. Então, Alexandre, eu vou te remeter para você buscar na literatura, buscar na internet, na Wikipedia mesmo, experimento LSW, L de light, luz, S de shining, brilhando, through walls, parede. Então, é a experiência que está mostrando como ainda não foi detectado com toda, vamos dizer assim, com precisão alta, mas já há indícios dessa possibilidade de que a luz, sendo onda, ela pode transpor meios não somente opacos, mas sólidos, né? Sólidos e opacos, não somente opacos, e através dessa conversão, dessa relação entre
fóton e axion. Isso se chama eletrodinâmica axiônica, que é uma das tantas modificações das teorias de Maxwell, é uma das modificações não lineares da teoria de Maxwell, e essa eletrodinâmica axiônica ela tem um experimento muito importante que vem sendo realizado na Alemanha, que é o LSW, Light Shining Through Walls. Então, Alexandre, pode pesquisar sobre isso que você vai assim se motivar bastante. Retorno aí ao nosso Vladimir. Essa é uma coisa muito interessante e olha como modelos de partículas, por exemplo, os axions, Sim, né? São exato. modelos de partículas muito teóricos, digamos, muito o que se chamaria coisa fumada, coisa que não tem Exato. uma utilidade a priori, mas que Exato. faz Exato. sentido para Exato. compreender as condições em que se formaram as coisas. Por exemplo, por exemplo, estava vendo alguns dos seus artigos sobre não linearidade, eletromagnetismo não linear, né? Que as comprovações dessa teoria, que em algum momento poderia ter sido pensada como uma coisa pouco prática, essas vão aparecendo nos experimentos Atlas, por exemplo, no experimento Exato, Atlas, exatamente. HHC. No LHC. Uhum. Então, vale a pena dizer que esses experimentos tentam reproduzir circunstâncias em que se originou tudo, né? Essa é Exatamente. a Estamos proposta. próximos do Big Bang. Até, Alexandre, dizer uma coisa ao nosso colega Alexandre Santos, que esse axion é um dos grandes candidatos à composição da matéria escura do universo. Então, se alguém acredita, e aí eu estou falando de acreditar, se que tem físico que não adota a ideia da matéria escura, prefere outra vertente de pensamento. Mas aqueles físicos da escola da matéria escura, eles veem no axion como um grande candidato a ser grande parte da matéria escura do universo. E esse mesmo axion que se acopla ao fóton e que faz esse chamado efeito Primakov, que é luz virar axion e axion virar luz. Então, estou respondendo aí, estou passando a palavra ao Vladimir. Vamos ver a seguinte pergunta. Lucas Rubio. O que temos hoje em dia de estudos avançados nessa área? Ainda é um assunto muito estudado. Bom, eu acho que tem várias coisas que já se falaram a respeito, mas se você quiser acrescentar... Lucas, obrigado pela tua pergunta. Sim, hoje em dia tem estudos avançados nessa área, sim, estudos avançadíssimos. O próprio Vladimir acabou falando do LHC, do Large Hadron Collider, né, que é o maior colisor de partículas que nós temos lá no CERN, em Genebra, e o Atlas, o LHC tem 7 experimentos, né, 7 colaborações internas ao LHC. As duas colaborações chamadas Atlas e CMS, elas, em 2017, tiveram um resultado muito importante. Baseados na não linearidade da teoria eletromagnética, considerando efeitos não lineares, eles mediram no CERN, pela primeira vez diretamente, depois de 84 anos, o espalhamento luz-luz. Qual é a seção de choque para o espalhamento? Luz que vai em luz, interage e sai luz-luz. Como a luz interage quanticamente com a luz. Esse efeito se chama espalhamento de Delbruck. Esse espalhamento de Delbruck foi calculado, teoricamente, em 1934. Ele só foi detectado apesar de muitas tentativas ao longo do século XX, ele só foi detectado em 2017 no LHC. Então, é um estudo avançado nessa área? Sim. E isso aí abriu as portas para outros estudos. Além do momento que se mediu isso, nós agora temos a certeza de que isso pode acontecer realmente, que a previsão teórica estava correta. Isso está abrindo uma série de outros estudos que vão estar presentes nos experimentos do LHC quando ele retomar agora, reabrir as portas em junho de 2021. O LHC agora vai para primeira corrida, segunda, vai para a terceira corrida dele, de 2021 a 2025, e uma das colaborações vai se focar muito nessa discussão dessas não linearidades. Então, é um assunto muito estudado. Se você abrir a literatura, se você conhece os archives da física, que você pode acessar todos os dias de graça, você pode botar archives, ARXIVS, archives.org. Você tem acesso a toda a literatura da física que vai saindo dia a dia, e você vai ver que esse assunto é um assunto muito quente hoje, é um assunto efervescente. Então,
vale a pena estudar essas coisas. Isso aí é motivo de publicações em excelentes revistas de física. Retorno ao Vladimir. Sim. É muito interessante essa colocação do que está sendo feito, né? E do que ainda vai saindo. Progressivamente vão saindo resultados desses experimentos que vão sendo, digamos, deixando algumas coisas comprovadas, como é o caso deste experimento de 2017, que vem a comprovar uma formulação de 1934 que tinha sido adotada pelo Feynman, o Tomonaga e o Schwinger, né? Então, olha como se varre um período de quase um século respondendo uma pergunta e validando essa pergunta. E muito interessante. Queria só também dizer, Vladimir, aproveitando o ensejo aí da pergunta do colega, né? Do Lucas, né? Que, por exemplo, existem, né, hoje em estudo, ativo estudo, 16 vertentes não lineares do eletromagnetismo, e colocando que, dentre tantas, né, uma delas, né, é estudada por um colega nosso brasileiro. Nós temos um colega brasileiro, né, físico também, Renato Doria. Esse nosso colega, Renato Doria, aliás, não vou fazendo propaganda de um amigo, eu estou fazendo um relato científico. O Renato Doria é um colega brasileiro que vem já há uns 30 anos se batendo muito nessa discussão. Ele tem uma formulação sua para uma discussão de um eletromagnetismo não linear. Eu acho isso importante, que a gente tem que valorizar também a ciência nacional. Claro. Daí dizer uma coisa nesse momento também, que vale a pena a gente compartilhar com o público, é que às vezes você fazer certos desenvolvimentos que não são hegemônicos, isso pode custar um pouco caro. Existe um pouco de preconceito científico nas revistas, às vezes nas próprias conferências, para trabalhos que não são exatamente os trabalhos daquilo que a gente chama normalmente de linha principal, de mainstream. Você pode fazer tentativas alternativas que podem ir contra modelos hegemônicos, e isso te custar espaço em conferência e te custar publicação. E custar, que eu digo não é no custo financeiro, não, te privar de poder publicar em algumas revistas. Então, eu estou colocando isso porque, dentro dessas formulações não lineares, existem algumas muito interessantes e que não são amplamente aceitas. Uma coisa a ser debatida. Isso é o debate científico, é o que a gente mais quer. Outra coisa, às vezes, é não ser aceita sem ter ainda uma comprovação de que não funcione. Então, eu queria só colocar que assim, é um trabalho desenvolvido no Brasil por esse nosso colega da comunidade da física, o Renato Doria, e ele vem se batendo por essa teoria. Eu já fui parceiro dele em muitos trabalhos nessa linha. Hoje ele está indo para uma outra linha, eu não tenho podido participar muito com ele, mas assim, a ciência nacional também está se debruçando por isso. E o ano passado, há 2 anos atrás, eu teve uma tese excelente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, muito interessante, um material de pesquisa excelente, publicado também sobre formulações não lineares da eletrodinâmica. Então, é um trabalho que envolve o mundo todo, China, Brasil, Índia, Europa, Estados Unidos. Tá? A não linearidade, os estudos sobre não linearidade são, digamos, durante muito tempo foram assim vistos com receio, né? Em parte porque também as ferramentas para compreender a não linearidade são ferramentas complicadas, não é possível... que é uma matemática nada banal, exatamente, foi uma coisa importante. Coisas facilmente... Desculpa, Vladimir, te interrompi. Perdão ter falado em cima, ter superposto a minha onda sonora com a tua. Fizemos o princípio da superposição. É linear. Olha só, o Vladimir falou uma coisa importante, até bom para reforçar o que o Lucas perguntou. A não linearidade interessa muitíssimo aos matemáticos, né? Fenômenos não lineares, resolução de sistemas não lineares, às vezes pedem soluções através da geometria algébrica. Então, existem formulações matemáticas muito propícias para se estudar a não linearidade. A não linearidade é uma coisa muito difícil de se controlar. É como o Vladimir falou, você pode ter um sinal pequenininho, microscópico, e pela não linearidade ele pode se amplificar, se tornar uma coisa que vai muito para o lado até do caos. Então, eu acho que é importante compreender a não linearidade. Daí a mandar aí que é o golpe com a geometria fractal. Sim, exatamente, com a geometria geométrica. Aliás, tem um eletromagnetismo fractal muito interessante. Tem um livro né, sobre eletrodinâmica fractal e eletrodinâmica com cálculo fracionário, que é muito interessante.
Então, o Sim. eletromagnetismo, ele Você povoa. também tem cérebro usado por aí, né? Pelas Sim, integrais, isso, as fracionárias. integrais, fracionais, isso, exatamente. Aham. Uhum. Tem uma outra pergunta do próprio Lucas. Ah, do outro Lucas, tá certo. Do próprio Lucas. O senhor conhece o livro A História da Luz, de Alfredo Salvetti? É um livro introdutório, um bom livro introdutório. Sou uma pessoa leiga, quero saber por onde começar. Tá. Lucas, eu estou anotando aqui, Alfredo Salvetti. Eu não conheço o livro, mas estou anotando o nome e vou procurar. Provavelmente vou ver se eu acho na internet, né? História da Luz, e vou procurar pelo autor, Alfredo Salvetti. Não conheço, mas você pode ficar com o meu e-mail e a gente pode, eu posso ler o livro, assim, posso dar uma olhada no livro e te dizer se vale a pena, assim, porque tem outros livros, né, que você pode também estudar sobre a história da luz. Tem um artigo, se você me escrever, eu te mando o PDF desse artigo, que foi publicado em 2017, faz 4 anos, um artigo excelente. Ele faz praticamente todo o histórico da luz, mas abordando, sobretudo, essas visões mais recentes não lineares. Mas ele é um artigo assim histórico, é um artigo longo, não é um livro, mas é um artigo muito bom. Se você me escrever, você pode achar o meu e-mail tranquilamente pelo CBPF e eu me comunico com você com o maior prazer. Mas esse livro, A História da Luz, eu não conheço, mas pretendo conhecer a partir da tua pergunta e posso te passar uma impressão sobre esse artigo, sobre esse livro. Obrigado pela pergunta. Tem uma literatura, pegando um pouco também o desejo dele ver outras literaturas de apoio, né? Então, obviamente, tem alguns clássicos, né? Os livros de Stephen Hawking. Ele tem um Sim. livro que ele escreveu lá no final. Ele estava escrevendo esse livro e morreu, né? Aham. Digamos, as anotações já estavam prontas, então o livro saiu, né? No mesmo ano que ele Uhum. morreu, 2018, que é perguntas, se não me engano, são perguntas frequentes sobre temas Uhum. controversos, uma coisa assim. É o último Certo. livro dele, Do Hawking. do Hawking. Tem também Aham. muitas perguntas ao redor dessas temáticas. Pegando o Tá. Hawking e pegando esse espírito também, eu queria fazer uma pergunta e uma provocação, já também para ir nos aproximando no final. A radiação Hawking, eventualmente proposta por Hawking como essa transição entre o que se produz no vazio ou na Uhum. interface entre o buraco negro, que o buraco negro é o cheio total e o espaço Uhum. externo teria, digamos, uma característica de vazio como tal, ou Uhum. minimamente bastante diferente. Essa radiação Hawking seria passível de ser melhor compreendida através das teorias não lineares do eletromagnetismo? Eu diria que sim. Eu diria que sim, até pelo seguinte, porque o que está acontecendo, quer dizer, ali no horizonte de eventos, quer dizer, nós temos campos muito intensos, né? Inclusive campos magnéticos muito intensos. Então, campos magnéticos, quando eles chegam numa parte crítica, imaginar o seguinte: um campo magnético de uma magnetar é na faixa dos 10 a 10 Tesla. Só para colocar para o público o que é isso: 10 elevado a 10 são 10 bilhões. O campo magnético da Terra, esse campo magnético que está presente nessas estrelas de nêutrons, nessas estrelas altamente magnéticas, né? São campos magnéticos que são. Espera um instantinho. São 10 trilhões, 10 trilhões de vezes mais intensos do que o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra, para os iniciados em física, é na faixa de 0,25 Gauss. O Gauss é um décimo de milésimo do Tesla. E nós estamos falando de um campo magnético que é 10 bilhões de Tesla. Então, 10 bilhões, 10 a 10, com 10 a 4, 10 a 14. 10 trilhões de vezes mais intenso. Então, campos magnéticos nessa faixa, eles pedem naturalmente efeitos não lineares. Então, toda a dinâmica, né, de produção de radiação Hawking, né? Porque aí você tem um vácuo de matéria e antimatéria submetido a campo magnético muito intenso. Esse campo magnético muito intenso pode quebrar o vácuo quântico, ele quebra o vácuo quântico e produz jatos de matéria. Que é por isso até que o buraco negro pode evaporar. E esse
esse efeito, né, de quebrar o vácuo quântico é naturalmente um efeito não linear. Então, para se compreender isso, do ponto de vista microscópico, é necessário conhecer a eletrodinâmica não linear. É, de certa maneira, ainda a compreensão da radiação Hawking é um tema quente, né? Um tema Sim, desafiador, né? desafiador. Sobretudo agora já tendo a possibilidade de observar melhor, de ter mais ciência diretamente dos buracos negros, seguramente vamos ter a possibilidade de observar melhor o que acontece nessa interface e incorporar novos subsídios com teorias como essas, né? Que contemplam essas circunstâncias tão específicas do vácuo quântico. Exatamente, depois desse M87, né, as coisas mudam muito. Exato. Buraco Claro. negro, né, de 2019, 18, M87, eu acho que isso aí. Foi abril de 2019, né, eu acho, né, que foi. Abril de 2019. 2 anos atrás. Sim, sim, sim. Um ano antes da pandemia. Realmente. Ano passado, por esta época, estávamos lançando a Semana dos Buracos Negros para comemorar o Foi primeiro mesmo, é? ano. Interessante, Aqui no interessante. MASP. Interessante. Eu queria fazer uma provocação, né? Sim. Uma alfinetada. Quando você conta, faz a reconstrução histórica da história do efeito fotoelétrico, né? A esposa de Einstein da época estava trabalhando com o orientador dela, com o pesquisador que orientava ela nesse tema, e de certa maneira, para mim, ficou no ar como que ela levou o tema, puxou a conversa com Einstein, Einstein achou que a conversa está interessante. Sim, sim. E terminou ele sendo laureado no Prêmio Nobel. Exato. Poderíamos pensar que houve aí uma certa injustiça histórica com aquela mulher cientista, ou as coisas foram de uma maneira não tão escura? Olha, o Vladimir, eu diria o seguinte: já houve injustiça histórica com muitas grandes mulheres da física. Por exemplo, Emmy Noether, outra, a Jocelyn Bell, que você deve conhecer, que descobriu, né, lá eu acho que os pulsares, né? Jocelyn Bell, teve também a Lise Meitner. Bom, a gente sabe de várias injustiças e com outras mulheres também. Tem uma também, a Mrs. Wu, a Madame Wu, né, que não ganhou o prêmio Nobel junto com os dois chineses. Então, tem muitas injustiças com mulheres, sem dúvida. Eu diria que, pelo que eu já li de história, né, inclusive tem uma discussão feminista, teve alguns workshops feministas nos Estados Unidos sobre a discussão sobre a Mileva Marit, que era a primeira mulher do Einstein. Os relatos são, segundo as cartas da própria Mileva Marit, assim, ela não teve uma participação que a colocaria no Nobel. Ela, digamos assim, ela foi motivadora, porque ela era mulher do Einstein, nesse tempo já tinha uma criança, e ela fazia os trabalhos com o Philippe Lenard. Ela coletava dados, ela catalogava todos aqueles dados, levava para casa, e, claro, ela também sendo física e matemática, ela levou a questão para o Einstein, porque ela queria discutir, e Einstein se motivou, mas assim, o trabalho do efeito fotoelétrico é dele. Agora, talvez, aí eu me pergunto, se a injustiça com ela não tenha sido feita no Nobel do Philippe Lenard. Porque o Philippe Lenard ganhou o prêmio Nobel, eu acho, de 1904, pelo trabalho do efeito fotoelétrico. E a Mileva Marit era sua assistente de laboratório, era a pessoa que trabalhava com os dados. Aí eu também não tenho relatos para te dizer, mas se houve uma injustiça com ela, foi, eu acho, mais no aspecto experimental do que no trabalho teórico do Einstein. Agora, ela, sem dúvida alguma, ela levou, quer dizer, ela percebeu digamos assim, a profundidade da questão com a mecânica quântica que estava nascendo com os experimentos de Planck de 1900. Quer dizer, ela percebeu também, claro, ela trabalhando com o Philippe Lenard, que estava altamente envolvido pela questão, ela incendiou Einstein com essa provocação e gerou o trabalho que deu a ele o Nobel. Mas eu acho que a Mileva Marit pode ter sido mais injustiçada do ponto de vista experimental. Realmente também é uma questão que paira, já vi em algum outro momento, e vale a pena refletir, né? Não tirando
sombras sobre a figura de Einstein, né? Sim, claro, claro. Não porque Einstein seja um anjo em si, senão porque Einstein foi uma figura que teve uns posicionamentos Exato. pacifistas e uns posicionamentos de inclusão bastante claros, né? Exatamente. Mas então vale a pena refletir, né? Vale a pena esquadrinhar nessas histórias Vale. não contadas. Certo. E a gente não tem lugar de fala, né? Porque a gente é homem, mas assim, eu acho que vale a pena refletir sobre o que o Vladimir está falando também, que o primeiro prêmio Nobel sai em 1901. Nós estamos em 2021, então praticamente 120 anos. Não houve 120 prêmios Nobel, porque houve anos em que não houve o Nobel. Mas em 120 anos de Nobel, só 3 mulheres ganharam o Nobel. De É, física, de física. de Então, tem fato, alguma coisa estranha aí, né? de fato, houve um gap É, de 70 anos, é, mais de 70 anos entre um prêmio isso, Nobel e a perfeito, outra que foi precisamente relacionada sobre temas de laser e exato, será, de fato, o fio condutor ao longo dessas exato. atividades que vamos continuar com esta proposta que estamos trazendo para vocês hoje. Infelizmente, agora só resta nos despedirmos, né? Eu que E agradeço. com o professor Layel poderíamos ficar horas e horas Ah, e horas trazendo e comentando coisas e também nos animando, nos empolgando para acreditar que é possível fazer ciência, né? acreditar na ciência, nos produtos da ciência, na ciência que se faz no país. Sim, no Brasil se faz uma ciência de altíssima qualidade e disso a gente não pode duvidar. E então, um abraço para você, Um abraço a Layel, você, Vladimir, ao novamente. Vinícius, aí agradecendo ao Vinícius e a todos Obrigado, vocês do Marte. Sucesso Vinícius. nos projetos de vocês ao longo da pandemia. Obrigado, até breve, boa continuidade de eventos. Boa tarde para Tchau, todas tchau. e todos. Um Obrigado. grande abraço. Muito obrigado pela presença. Continuem ligados com as atividades. Tem ainda muito para vir. E bom, fiquem aí no Mastro em Casa. Valeu.